Pessoal, é Pastor Fernandinho. Venho trazer uma aula imperdível para vocês no dia de hoje e gostaria de entregar o primeiro lugar ao Senhor nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso pastor, para essa aula que quero falar para vocês no dia de hoje. Senhor Deus, em nome de Jesus, usa a minha vida, Senhor, fala através de mim, que muitas pessoas possam ser abençoadas com esse estudo bíblico, com esse discipulado que vamos aprender nos próximos dias e no dia de hoje, Senhor. Muito obrigado por tudo. Abençoe quem estiver vendo aonde estiver, dando paz, tranquilidade, alegria, e que eu seja instrumento nesse momento para levar o que o Senhor quer para a pessoa ouvir, entender, compreender e aceitar. É no nome de Jesus, Senhor, que eu entrego esse estudo e todos aqueles, Senhor, que o Senhor já vai falar. É no nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Jesus. Amém. Pessoal, vamos lá. O tema da nossa aula de hoje é a seguinte, que eu vou falar aqui para vocês. Preciso conhecer a Jesus. Repetindo, por que preciso conhecer a Jesus? Tá bom? Esse é o tema, é o assunto da nossa aula que vamos tratar no dia de hoje. Em especial, estou gravando aqui também para abençoar o nosso irmão Carlos Daniel, nosso palhaço querido Ipimpe, que vai estar assistindo as aulas aqui também conosco. E Deus vai abençoar muito. Ele representa nosso ministério, nosso grupo de academia. Tá bom, meu irmão? E para você, tudo que eu tenho aqui eu vou mandar em espanhol através da minha esposa. Deus abençoe a todos. Deus abençoe você, meu querido. Vamos lá. Certo? Então eu falei, por que preciso conhecer a Jesus? Eu quero começar com um versículo que eu aprendi quando eu me converti. Quando eu aceitei a Cristo, fui fazer o discipulado, o primeiro versículo que nós aprendemos nos estudos da palavra, que é João 3,16, quando Jesus tem um encontro ali com Nicodemos. Enfim, e aí Jesus Cristo vai dizer o seguinte, né, ali em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra, mas tenha a vida eterna. Repetindo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Precisei até ler, né, gente? Mas, enfim, né, para poder ficar melhor. A gente acaba esquecendo uma palavra e outra, mas a palavra está no coração da gente e eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Então, pense e responda, pensando nesse versículo da Bíblia, por que preciso conhecer a Jesus? Estou bem assim? Estou bem sem Jesus? Você acha que você está bem? Nós vamos tratar disso até o final dessa aula, para você entender por que você precisa conhecer Jesus. Então, gente, para começar, eu gostaria de ler para você, e preciso ler porque faz parte da nossa aula, para poder nos ajudar, para você entender João 3,16, que eu vou dizer até o final dessa aula.
é Gênesis, capítulo 3, verso 1 ao versículo 6, ali a história de Adão e Eva. Eu gostaria de ler para vocês e vocês vão entender aonde eu quero chegar. Eu quero dar um resumo disso, mas eu preciso ler a Bíblia para vocês nesse momento. Gênesis, capítulo 3, verso 1 a 6. Diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore era desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela ali o fruto. É o que o texto diz. E isso aqui, gente, eu acredito, literalmente, é o que a Bíblia quer dizer que aconteceu, um fato verídico, histórico, registrado por Moisés, né? Moisés teve uma revelação depois, né, de tudo que aconteceu, né, no livro de Gênesis, e ele escreveu, e ele vem trazer aqui o começo, né, a palavra Gênesis é começo, então é o início de tudo que aconteceu. Então eu venho relatar para você, né, o que acontece aqui. Eu preciso tirar algumas lições, falar o que a Bíblia quer nos mostrar e dizer para você o seguinte, que Deus criou o ser humano para viver em comunhão com Ele. Não foi para poder ter separação. E Ele criou o ser humano para ter obediência a Ele, paz, santidade. Era isso que Deus esperava, que o homem tivesse a obediência, e nisso ele ia tendo paz, né? Buscando a Deus ali ser uma pessoa mais íntegra, mais santa, ou seja, separado para buscar cada dia mais se parecer com Deus. Então Adão e Eva viviam no jardim do Éden, desfrutando, né, a palavra, desfrutando da presença de Deus, da provisão e da harmonia com toda a criação. Mas, porém, ali Satanás, né, se utiliza da serpente, entra ali na serpente e ele engana a mulher, levando ao casal a desobedecer a ordem de Deus, a ordem divina. Esse ato não foi apenas comer um fruto, não, mas uma quebra da aliança, confiança e submissão a Deus. E a partir desse momento, o pecado entrou no mundo e trouxe separação, dor e sofrimento e morte espiritual para todos nós. Porque se a gente for pensar aqui, parafraseando aqui o texto, quantos de nós fazemos isso até os dias de hoje? Porque tem muita gente que pensa assim, mas Adão e Eva, né, a culpa é deles, né? A culpa sempre foi deles, né? Tem muita gente que fala isso, né? Por isso que o mundo está assim. Mas quantas vezes ao longo da nossa vida Deus nos pede para fazer alguma coisa e nós desobedecemos? E Deus fica triste, fica triste conosco, porque nós estamos desobedecendo a Ele. Quantas coisas que Deus quer que nós façamos
para com Ele, de amar Ele em primeiro lugar, de orar todos os dias, ler a palavra, amar o próximo como a ti mesmo, como o próprio Jesus ensina. E quantas vezes nós falhamos e precisamos consertar isso, porque um cristão precisa cada dia mais parecer com Deus, com Cristo. Então, gente, imagina só, Deus criou um mundo perfeito. Não tinha morte, não tinha assassinato, não tinha guerras como nós estamos tendo agora, como estamos vivendo agora o ano 2026. 2025 também já estava assim com muitas guerras, e assim há muitos anos, mas nos últimos anos, muitas guerras. Não tinha isso no tempo de Adão e Eva. Não tinha essa maldade no coração do homem e da mulher. Eles eram pessoas, podemos dizer que eles eram perfeitos. Eles eram realmente pessoas que não tinham a maldade, eles não tinham vontade de pecar, eles não tinham esse desejo. E foi aí que Satanás usou a serpente, falou ali na boca da serpente. Eva já era para ter percebido isso. Com a serpente falar, né? Não é comum, se fosse um papagaio, né? Mas uma serpente falar já era para ter percebido que já era alguma coisa ruim. Mas ela também, né, ouviu e acabou caindo ali e sendo lubridiada pelo inimigo das nossas almas. E levou o homem, né, também a pecar. E muita gente coloca sempre a culpa na Eva. Mas, na verdade, a culpa também é do homem, que o homem também era para ter falado com ela. Deus realmente falou para a gente não comer da árvore ali, do fruto, né, da árvore que se chamava da ciência do bem e do mal. Poderia fazer qualquer coisa ali a nível alimentar das árvores que tinham, de menos aquela. Mas o ser humano, como sempre, gosta de fazer o errado, praticar. E olha que eles eram perfeitos, como eu já disse agora há pouco. Mas o inimigo colocou desejo no coração deles, impulsionou, influenciou, igual aquela criança que está brigando e fala assim com seu amigo, né? Uma criança brigando com a outra, né? E chega um terceiro, usado por Satanás, né? E fala: a sua mãe não é homem, né? Muita gente já ouviu isso, né? Quando era criança, né? E realmente a mãe da gente não é homem, né? É mulher. Mas vamos lá. A criança, naquela raiva: sua mãe não é homem, cospe aqui. E aí, a pessoa usada pelo diabo vai lá, tira a mão. A criança tira a mão. E aí cospe no rosto da outra. E aí o que acontece? Começa a briga, a confusão, né? Os tapas, enfim, os chutes, os pontapés. Então, eu estou querendo dizer isso por quê? Porque foi assim que o inimigo fez. Ele foi ali falando, né? Lubridiando, influenciando a pessoa a fazer o mal, igual eu contei o caso dessa terceira criança. Tem duas brigando, chega essa, fala isso e acontece das pessoas pecarem. Não era para pecar, mas aconteceu. Então, para poder dizer para você, se eu e você estivéssemos no caso de Adão e Eva, com certeza nós faríamos a mesma coisa e seríamos expulsos do paraíso, lá do Jardim do Éden que Deus criou, certo? E aí, infelizmente, né, essas coisas aconteceram, acontecem, né? Um dia nunca mais isso vai acontecer quando nós formos encontrar com Cristo na eternidade, mas isso é um assunto para outro momento. Dito isso, gente, nessa introdução que eu precisava dizer, depois vocês leem aí o capítulo todo de Gênesis, capítulo
vocês leem no seu idioma, em português ou espanhol, inglês, enfim, aí no seu idioma. E quem quiser colocar aí depois para poder passar a legenda aí no YouTube, no seu idioma, ajuda bem aí para você, né, entender o que eu estou falando, certo? Então, gente, dito isso para vocês, né, um pouco antes não, né? Antes do Jardim do Éden ser criado, certo? Eu quero trazer para você aqui, daqui a pouco, alguns comentários antes do Jardim do Éden ser criado. Mas, ao mesmo tempo, eu me lembrei aqui, eu estou lendo aqui, e, e preciso falar isso para vocês, que isso é importante para poder acrescentar no estudo. No caso de Adão e Eva, assim como um celular perde o sinal quando se afasta da torre, o ser humano perde a comunhão com Deus quando se afasta da vontade de Deus. O pecado cria essa separação. É por isso que precisamos de Jesus. Então, gente, isso é um comentário muito necessário, porque quando nós estamos afastados mesmo de Deus, né, isso é ruim para a gente. E Deus não quer que a gente fique separado dele. Deus quer que a gente busque ele. Deus sempre vai estar presente. Mas o ser humano que dá as costas a Deus. Então, digo isso para vocês. Daqui a pouco eu vou falar do texto, né, que o inimigo, Deus expulsou ele da presença dele, né? Mas eu preciso dar um testemunho para vocês entenderem onde eu quero chegar com isso, né? Para poder ajudar aí na aplicação do estudo que nós estamos fazendo. No ano de 2004, eu e um amigo meu fomos lá para Itapiruna, aonde tinha, né, um encontro do pessoal após ir aos cultos da igreja, pessoas crentes, não crentes, a gente se encontrava ali no centro, ali não, né, lá no centro, porque eu não moro mais em Itapiruna, lá no centro de Itapiruna, para conversar, bater papo, enfim. Alguns vão para poder ver a namorada e por aí vai. E me lembro daquele dia que foi um dia muito especial, né? Porque especial assim, porque o Vasco perdeu mais uma vez para o Flamengo, certo? Naquele ano, né, de virada, né? Valdir Bigode fez um gol e o Jean fez 3, certo? Quem é mais velho um pouquinho lembra disso, quem acompanha o Campeonato Carioca, né? Enfim, aí o Flamengo foi campeão, né, da Taça Guanabara e do Carioca naquele ano. Enfim, e aí fomos para o culto. Esse meu amigo, né, me levou de moto. E, inclusive, naquele dia eu peguei emprestado com a tia dele que morava na mesma rua que eu, certo? Morava na mesma rua que eu, o capacete emprestado. E aí o que acontece, certo? Peguei emprestado o capacete com a tia dele, fomos para a igreja, para a casa de oração da Vinhosa, e aí ouvimos a palavra, eu estava ali num processo, certo? De buscar Deus em uma igreja e outra, depois fomos ao centro, e depois ele me deixou lá perto da minha casa, onde a gente costumava muito conversar ali com o pessoal, né? E ele também ficou, um pouquinho mais tarde, como eu. Depois eu fui andando para casa, capacete, entreguei a tia dele e vim subindo ali o início do morro da minha casa.
E tinha a minha casa, vamos imaginar que a minha casa era essa, a próxima aqui, né, era da vizinha, e a próxima, que não era a casa, era o terreno baldio, certo? Era um terreno baldio. Enfim, aí acabei de entregar, em frente ao terreno baldio tinha um prédio, onde a tia dele morava. Entreguei a ela o capacete, acabei de entregá-la, fechou a porta, uma voz lá do terreno baldio gritava: Fernandinho, vem aqui, mas com voz de bruxa mesmo de filme. Voz de bruxa de filme. E gritava: Fernandinho, vem aqui! E gritava, e nisso, e gritando: Fernandinho, vem aqui. E aquilo foi gritando mais de umas 10 vezes. Dizem que a gente tem perna para correr, pelo menos eu não corri nada. Eu fui subindo devagar, coração batendo forte, um medo, né? Um medo gigante, parecia que os cabelos estavam subindo, né? Estavam ficando para cima de tanto medo, os pelos do braço arrepiados. E Fernandinho vem aqui, aí eu subi as escadas dali da minha casa, toquei a campainha, minha avó atendeu, a avó Efigênia me criou, e com muito carinho, né, ela perguntou assim para mim: Fernandinho, você está todo branco, o que foi? Falei: vó, aconteceu isso, isso e aquilo. Ela falou: você está brincando, não é possível. Não, é verdade. Né? Minha avó sempre foi uma pessoa também muito religiosa, mas não esperava ouvir isso também, né? Enfim, aí contei para ela acreditou depois, né? Enfim, ela não ouviu nada, mas eu ouvi. E aquilo ali era o inimigo, né? Era, não gosto nem de falar o nome dele, né? Mas enfim, vocês sabem, é o inimigo, o adversário, estava me intimidando, me colocando medo, certo? Eu era uma pessoa ímpia, era uma pessoa que não tinha Jesus, certo? Eu era uma pessoa comum, normal, como qualquer outra pessoa, enfim, mas eu estava ouvindo a palavra de Deus, ouvi de vez em quando, desde criança, certo? Comecei a ir frequentemente em várias igrejas locais, naquele tempo. Enfim, e aquele dia eu fiquei com muito medo mesmo e pedi para deitar na cama da minha avó, né, e dormir na época. Minha avó, minha mãe, e eu pedi para ficar ali no meio. Eu, com 18 anos de idade, eu já tinha a altura que eu tenho hoje, né? Com 1,89 m, 1,90 m, com medo de dormir, né? Sozinho. E aí fiquei ali no meio da minha avó e da minha mãe, dormindo com elas à noite. Certo? Mas antes de dormir, eu me lembro que eu fiz uma oração. E fiz uma oração, mesmo ainda não sendo crente em Jesus, mas eu acreditava em Deus do meu jeito. Mas eu fiz uma oração e falei: Deus, em nome de Jesus, se o Senhor realmente, né, me ama, se o Senhor existe mesmo, eu gostaria de ver a fulana de tal, que era a mãe desse amigo meu, certo? Que era a mãe desse amigo meu, uma mulher de Deus, fui criado com ela e com o filho dela. E aí, o que aconteceu? Eu orei, falei mais ou menos assim, né? Mas eu não queria ligar para ela, não. Né? Naquela época a gente usava muito telefone fixo, né? 2004, não tinha WhatsApp, né? Tinha celular, sim, claro, né? Não com a tecnologia de hoje, né? Mas, enfim, eu falei com Deus assim, não quero ligar para ela, né? Mas eu queria falar com ela, mas sem eu precisar eu entrar em contato com ela. Aí, beleza. Aí, depois, tá bom, que eu dormi e que eu acordei no outro dia, né, já mais tranquilo,
fui para a janela do meu quarto, abri a janela, que era de frente para a rua, certo? Ali na Cidade Nova, lá em Itaperuna. E aí, abri a janela, quem encontrei? A mãe do meu amigo. E aí ela me cumprimentou e eu falei, ó, fulano. E eu falei para ela, Deus te mandou aqui hoje. E aí ela entrou, contei para ela que eu estou contando aqui para vocês. E aí ela orou por todo mundo e Deus deu uma revelação ali para ela, deu uma visão para ela e falou assim para mim. E falou lá na frente da minha família. Falou assim para mim, Fernandinho, Satanás, ele sabe que quando você for para a presença realmente de Deus, de Jesus, batizar, enfim, conhecer a palavra, você vai ser um homem tremendamente usado por Deus, você vai pregar, muitas pessoas vão conhecer a Cristo através da sua vida. E eu não era criado na igreja, eu não tenho uma família de tradição numa igreja evangélica local ou qualquer outra igreja evangélica local ou não local, enfim. Aí porque tem outros modos, né, de igrejas, né? Mas enfim, não é o caso, né, o estudo para hoje. Mas enfim, o que acontece? Ela falou isso e Satanás quer te intimidar, está te deixando com medo para você não ir para a presença de Deus. Deus tem uma obra na sua vida, ele tem um chamado para você, ele quer se relacionar com você. E aí, enfim, ela falou mais ou menos isso. Eu me lembro disso até nos dias de hoje, nunca vou esquecer. E, gente, ali, durante um período aproximadamente de um ano, conhecendo as igrejas, e em junho de 2005, dia 19 de junho, melhor dizendo, né, a data, 19 de junho de 2005, fui batizado na segunda igreja batista de Itaperuna e estava entregando a minha vida a Jesus ali no ano de 2005, né? Período de março, abril ali, março, e comecei a fazer os estudos bíblicos. 2 meses e meio depois, batizei e graças a Deus, né, Deus é bom, Deus é fiel, comecei a evangelizar as pessoas do meu jeito, certo? Aprendendo a palavra, não conhecia absolutamente nada, né? Fui ali discipulado, certo? Enfim, e aí depois, em outro momento, eu conto essa história de discipulado. E foi o que Deus fez. E ali eu entreguei minha vida a Cristo mesmo, comecei a caminhar com Jesus ali na igreja local, e Deus foi fazendo uma obra de libertação em mim, porque a salvação é uma coisa e a santificação é outra, né? Que nós vamos estudando aí nos próximos estudos. Dito isso para vocês, não é que eu precisava dizer porque era importante, porque, gente, quando você entrega a sua vida para Jesus, você não vai ter mar de rosas, mas você vai se sentir a pessoa mais feliz desse mundo, com certeza. Porque você vai se sentir uma pessoa, né, que tão indigna, né, e Jesus olhou para você e teve misericórdia de você e quer ter um relacionamento com você. E ele vem até você, ele que convence você através do Espírito Santo, né? Nós somos os mendigos que encontraram o pão da vida. Foi isso que aconteceu comigo. E esse é o sentimento que a gente tem que ter. A gente não é absolutamente nada. E aí
Jesus olhou para mim e viu algo em mim. E era para ser o quê? Amigo dele. Ele ia me dar e me deu a salvação nele, né? Enfim. E aí eu quero continuar o estudo falando isso para você, que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida e nunca me arrependi de ter entregue a minha vida para Jesus e de conhecer a palavra. E por incrível que pareça, para quem não sabe, né? Hoje sou pastor. Enfim, a história é grande, né? E Deus fez e vem fazendo uma grande obra através da minha vida. Graças a Deus por isso. Eu queria compartilhar isso para vocês, porque quando Deus chama, Ele te sustenta, mesmo que o inimigo venha te dar algum tipo de retaliação para você ficar com medo, mas se você buscar Ele em casa, em oração, como Jesus ensina, dentro de casa, fora de casa, em qualquer lugar que você estiver, né? Quem tem que bater em retirada é o inimigo, porque maior, né, as cartas lá de João vai falar, né? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é Deus, maior é Cristo que está em nós do que aquele que está no mundo. E ali, né, eu me tornei um discípulo, um seguidor de Cristo, né? E estou trabalhando nessa obra para que outras pessoas sejam discípulos de Jesus. Esse é o chamado que todo cristão tem. E quem dera se todo mundo entendesse isso, né? Existe uma diferença muito grande de ser membro de igreja, de programação, do que ser um discípulo, missionário, pregador e que alcança pessoas. É totalmente diferente que a Bíblia ensina. Mas isso é um assunto para outro momento. Dito isso para vocês, que eu precisava dizer, como que aconteceu lá no céu, né? A queda de Satanás. Ele era um anjo de luz, um querubim ungido, né? A Bíblia vai dizer lá em Isaías 14, do verso 12 a 15, tá bom? E Ezequiel do verso 28, perdão, Ezequiel capítulo 28, do verso 14 a 17, repetindo, Isaías 14, capítulo 14, verso 12 a 15, e Ezequiel capítulo 28, do verso 14 a 17, eu quero ler para vocês, certo? Eu quero ler para vocês esses dois textos e aproveitar aqui a oportunidade, né, e dizer para vocês, antes de ler o texto, né, que eu fui dando passos em direção a Jesus e Deus começa a alinhar pessoas, situações e oportunidades para confirmar a nossa fé e o nosso chamado. Graças a Deus por isso. E o que foi acontecendo, né? Até eu chegar aqui, para a honra e glória de Deus. Dito isso, eu preciso ler para você o texto da Bíblia, esses dois textos, depois você lê aí também, tá bom? No idioma seu. E diz assim, Isaías 14, primeiro: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Repetindo, serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. E lá em Ezequiel, que eu já citei o texto da referência, diz assim também: Tu eras querubim ungido. Repetindo, tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. Permanecias no Monte Santo,
no Monte Santo de Deus, andavas no meio das pedras afogueadas. Perfeito eras nos teus caminhos. Você está vendo, né? A Bíblia diz que perfeito ele era nos teus caminhos. Desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lancei, profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei. Repetindo, por terra te lancei. Então Satanás foi criado como um ser de honra, beleza e autoridade espiritual, um anjo de luz, certo? Então, o seu pecado, gente, quando ele estava lá no céu, na eternidade, onde era tudo perfeito, antes de existir o Jardim do Éden, né, já existia Lúcifer, o nome dele era Lúcifer, certo? Quando ele estava lá no céu com Deus. Então, o pecado dele foi o orgulho, o desejo de ocupar o lugar de Deus. Ele queria se assentar no trono de Deus. Ele queria usurpar o lugar de Deus. Por isso foi expulso da presença de Deus, né, da presença divina. Ele passou a agir como adversário de Deus e da humanidade. Então Deus o expulsou por causa desse pecado que ele teve, né, de querer ser maior e melhor e mais importante do que Deus. E, inclusive, ele levou um terço dos anjos do céu, como diz aqui os textos, depois você lê aí mais com calma todo o capítulo, certo? E ele leva um terço dos anjos, ou seja, ele influenciou muitos anjos, melhor dizendo, né? Eu ia falar muitas pessoas, mas muitos anjos, certo? E ele levou ali com ele, que se tornaram demônios, que estão aqui na Terra para matar, roubar, destruir, influenciar as pessoas a pecar contra Deus, apostatar da fé, que esse é um assunto para outro período de tempo, certo? E fazer você pecar e fazer você achar que Deus não existe, né? E até você que está dentro da igreja, né, te tornar um religioso, né? Que você não tem um relacionamento com Deus e você pensar que é um cristão verdadeiro, né, sendo que muitos aí não são. Essa é uma história também para numa próxima aula também, né? Então, dito isso, Satanás sai do céu por causa do seu erro, da sua falha, do seu pecado. Assim como alguém recebe numa empresa, né, multinacional ou não, ou numa outra empresa, recebe um cargo de confiança, sabe aquela pessoa que recebe um cargo de confiança, está ali o dono da empresa e a pessoa te coloca como presidente, ou melhor, você também pode ser. Você está aqui na empresa, né? Você é o vice-presidente e tem um presidente. E está ali você querendo, né, o lugar da pessoa e querendo dar um golpe. E Deus, né, que não é bobo nem nada, certo? Com todo respeito à palavra, né? Cortou as asinhas do inimigo, que era Lúcifer na época, e tirou ele de lá para não atrapalhar mais. E graças a Deus por isso. Então, ele queria ser mais importante do que Deus, e Deus tirou ele de lá. E, enfim, é isso que eu quero dizer aqui. Então, pensando nisso e voltando lá no Adão e Eva, quando o pecado entrou no mundo, começa por Satanás.
E quando começa a existir pessoas, muitos milhares de anos depois desse evento que se relata no livro de Isaías e Ezequiel, certo? O que acontece? Satanás vai lá para querer influenciar as pessoas para se afastarem de Deus. E graças a Deus, né, por mais que Adão e Eva pecou, a gente sabe que eles se arrependeram. Deus fez para eles lá uma roupinha, teve que matar, né, um animal, certo? Para cobrir a nudez deles, certo? Foi o primeiro sacrifício ali, né, do, ali do animal, para poder tapar ali a nudez dele, como eu já tinha dito, certo? Aí Deus expulsou eles de lá, e aí eu vou contar para vocês o que começou a acontecer a partir de então, após o pecado deles influenciado por Satanás, certo? Mas eu só quero dizer que Adão e Eva foram salvos por Deus, eles se arrependeram, eles estão na eternidade, enfim, mas o inimigo vem com toda a sua fúria, influenciou eles a fazer o mal, e a partir daí nós herdamos isso, né, de Adão e Eva, pensando nesse contexto que eu disse, desses dois textos da Bíblia, certo? Então, dito isso para vocês, a extensão do pecado na criação, e aí eu queria dizer para vocês o seguinte, né? O pecado afetou os seres humanos, né? Os homens e mulheres, a natureza, os relacionamentos e a sociedade. Hoje a gente vive em guerra, guerra civil no Brasil, né? De certa forma tem, né? Do ponto de vista assim, dependendo do lugar que se mora, né? A coisa é feia, né? Você não pode falar nada, certo? Enfim, não quero entrar nesses detalhes, porque é um assunto polêmico, né? Guerra aí praticamente por vários países pelo mundo, né? Por causa da maldade que entrou no ser humano. E Deus, ele ama o pecador, mas não ama o pecado. E tudo aquilo que te afasta de Deus, né? Te afasta de Deus, orgulho, soberba, vaidade, inveja, aquilo que você deseja, que Deus fala, né, para os seus olhos, né, Jesus Cristo que fala, né, para os seus olhos serem bons, certo? E já vou dar um spoiler, né? Por exemplo, para fazer uma aplicação, que a gente está falando aqui, que afetou os relacionamentos, Deus fez um homem ali, homem e mulher, certo? Mas o que acontece? Quantos adultérios acontecem na vida da sociedade hoje mundial, certo? Tanto de homens e mulheres. Deus abomina esse tipo de coisa. Pode ser até aprovado por muitos. Tem muita gente aí que acha maravilhoso, né? Mas está errado. Deus condena e Deus quer que a pessoa se arrependa. No meio religioso, né, eu quero fazer um adendo. Eu gosto de falar algumas coisas que precisam ser ditas, né? Que vale a pena para aplicação, porque foi afetado o relacionamento. Deus não quer que eu, como pastor, né, você, como cristão, que está me ouvindo, ou outro pastor, enfim, Deus não quer que a gente faça uma igreja boate para atrair as pessoas para Jesus. Isso é coisa, gente, de gente, né, que precisa se converter, que se diz pastor, pode até estar pastoreando uma igreja, mas de fato não é pastor de verdade, certo? E acaba ensinando as ovelhas que são de Jesus e não são deles, certo? As ovelhas são de Jesus, ensinando o erro, certo? E ali a pessoa sai, né, vamos dizer assim, do mundo, né, e entra numa igreja mundana. Dá no mesmo.
Jesus Cristo continua falando que o caminho ainda é estreito, certo? Está lá em Mateus capítulo 7, e o caminho largo leva ao inferno mesmo, literal, certo? E Deus não quer que eu e você vamos para o inferno, de jeito nenhum. Que venhamos a ir para o inferno, né? De jeito nenhum. Deus quer que nós nos arrependemos, né? Que nós aceitemos a Cristo como único, suficiente Salvador, Senhor das nossas vidas, dar o primeiro lugar, Ele ser dono da nossa vida, né? A gente receber Jesus, né, no nosso coração, na nossa mente, né? Nós termos nossos pecados perdoados e sermos uma nova criatura, uma nova pessoa, e largar as coisas velhas de lado e deixar e se permitir o Espírito Santo ali renovar você, te convencer dos seus pecados. A gente pode cair, se levantar, cair, se levantar, certo? Mas a gente precisa permanecer ali com Cristo. Deus vai nos ajudando, Deus vai nos abençoando e Deus vai nos libertando de tudo aquilo que faz mal, né? E a gente está uma coisa está tão grave no meio da sociedade que pai mata filho, filho mata pai, pessoas não têm mais bom relacionamento. São coisas que o pecado trouxe, né, através do diabo, né, em primeiro lugar, depois de Adão e Eva, que distorceu, né, e destruiu a humanidade. E graças a Deus que Deus mandou Jesus por nós, né, para morrer em nosso lugar, né, e ali na cruz do Calvário, né, ele levar sobre ele, né, ali no madeiro, todo o pecado, até daqueles que iam crer nele no futuro. E ali Deus faz, através de Jesus, a questão da obra, né, de salvação para todos aqueles que creem. Mas, enfim, vamos continuar o texto, porque é muita coisa para falar, certo? E é importante a gente dizer essas coisas, porque é um estudo da palavra e eu precisava dizer isso para vocês. Por exemplo, existe por exemplo, quando alguém polui um rio, não afeta apenas a água, mas os peixes, as plantas, as pessoas. O pecado também nunca afeta só quem o pratica. Porque dependendo, você vai influenciando outras pessoas, as pessoas não têm maturidade e vai sendo influenciado a fazer as coisas erradas que não agradam a Deus. Vocês estão entendendo? Então, né, o pecado tem um poder de fazer isso. Deus não quer que a gente viva uma vida de pecado. A gente pode até pecar, mas não viver uma vida desgraçadamente pecando todos os dias por vontade própria. Não. Isso é coisa de Satanás, certo? Vai poder você acreditar nisso, né? Mas Deus quer que nós o busquemos, o amemos, e Ele não vai, assim, querer te mandar um raio do céu e te matar porque você pecou, não. Mas você se arrepender, ter a sensibilidade de pedir, falei errado, de pedir perdão quando você erra com Deus, com Cristo e com outra pessoa, certo? Isso a vida cristã vai te ensinando. E você tem que ter essa sensibilidade. O Espírito Santo é uma pessoa que fala com você, certo? Então, dito isso, né, eu quero dizer mais algumas coisas a respeito do que aconteceu, né, com o pecado, né, no texto, né, da Bíblia, né? A Bíblia vai dizer lá no verso 16 ao 19 do capítulo 3, vai dizer assim: e a mulher disse, Deus falou, né, multiplicarei grandemente a tua dor, ou seja,
a dor do parto, né? Para ter um filho. Ou seja, realmente toda mulher que tem filhos sabe que é uma dor incalculável, né? Não dá para poder um homem entender a dor de uma mulher no parto. Mas realmente ali aconteceu, né? E aí as mulheres, né, herdaram isso. Multiplicaria grandemente a tua dor e a com e a cons, multiplicaria a tua dor e com dor terá filhos. Repetindo, porque teve um barulho aqui, e com dor terá filhos. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Certo? Isso aqui é um texto, né? Que as mulheres ficam aborrecidas, mas olha só, né? E ainda, assim, porque o relacionamento foi, de uma certa forma, todo conturbado, né? Olha só, e Deus ainda permite, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará, certo? Então isso aqui é história para contar depois, com mais tempo, tá bom? É um assunto, é um texto polêmico para as mulheres nesse quesito aqui desse versículo, né? Eu já ouvi muitos, né, muitas irmãs reclamarem, né? Mas enfim, e eu não estou falando aqui da mulher ser escrava de homem nenhum, eu não estou falando nada disso, tá bom, pessoal? Isso aqui é uma coisa que a gente precisa fazer um estudo mais profundo para poder explicar isso de uma melhor maneira, né? Tá bom? Não tem nada de machismo disso, tá bom? E, continuando o texto, e Adão disse, por quanto destes ouvido a voz da tua mulher, Deus vai falando, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá. E comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, a terra aqui, gente, você vai vendo que foi também, né, amaldiçoada, né? Não tinha todos esses problemas que a gente tem agora. A dor veio, o homem teve que comer, né, do suor do teu trabalho, né? Ter que ficar debaixo do sol para poder trabalhar, certo? Enfim, e entrou a morte também, aqui também, tá bom? Física, e, e as coisas ruins entraram aqui na Terra, né? Não só a morte espiritual, né? Quando a gente fala de morte espiritual, a gente está falando de separação do ser humano total de Deus, certo? E morte física. A espiritual, Deus já resolveu lá o problema de Adão e Eva, né? Como eu já te falei, eles se arrependeram, enfim, aquela coisa toda. Deus matou lá o animal, já expliquei, tá bom? E continuando, certo? Que eu preciso dizer, para poder dar continuidade, Romanos 5, verso 2, vai dizer o seguinte: é importante lembrar para vocês, para poder agregar, acrescentar aqui o texto da Bíblia. Portanto, assim como por homem, perdão, vou repetir. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Eu vou repetir. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. É o que Romanos 5,12 vai dizer. Romanos 6,23 diz o seguinte, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: porque o salário do pecado é a morte,
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. E continuando, né, graças a Deus, né, que Jesus morreu em nosso lugar. E continuando, a solução para o problema do pecado é Jesus Cristo, certo? João 3, 16, e agora eu quero ler o 17, né? Que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. E no versículo 17 vai dizer o seguinte: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Jesus veio ao mundo, né, para salvar as pessoas, para poder tirar as pessoas das garras do pecado que Deus abomina. Então Jesus, ele veio, certo? Ali, como diz João, né, como um cordeiro, ele veio fazer essa parte substitutiva. Ele entra, né, ele é retirado ali a representação ali de matar lá o cordeiro, e Jesus, esse cordeiro impecável, certo? Impecável, ele não tinha pecado. E ele sim foi ali para a cruz do Calvário por mim e por você, para nos dar ali, através do sangue de Jesus, a remissão, a retirada, certo? Do pecado, né? Da incredulidade, para nós crermos em Cristo ali, né? E sermos salvos por Ele, caminharmos com Ele, certo? E ter, né, a eternidade em nós, por causa de Jesus, para um dia onde nós vamos morar na eternidade, no céu, onde não tem choro, não tem dor, não tem guerra, não tem desgraça nenhuma, não tem gente arrumando confusão, briga, conversa fiada, mentira, qualquer coisa que venha prejudicar, no céu não terá. Mas enquanto nós estivermos aqui nessa terra, mesmo tendo aceitado a Cristo, nós estamos passíveis, né, de errar, né? Mas um dia nós vamos chegar lá na eternidade, por causa do sacrifício de Jesus, por causa de nós termos crido em Jesus e por causa de nós nos arrependermos tanto dessa maneira, para poder crer em Cristo, como eu falei, e também da maneira de se arrepender e reconhecer seus pecados e pedir perdão a Jesus, certo? E abandonar o pecado, o erro, certo? Romanos, capítulo 8, verso 1, vai dizer o seguinte, vale a pena ler para você. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, a pessoa anda não é mais nos desejos dessa carne aqui, querendo pecar, né? Fumar, se drogar, se prostituir, né? E todas as maneiras de prostituição que a Bíblia condena serve até para os dias de hoje, certo? Tudo que a Bíblia fala nesse ponto aí, se a pessoa tiver, pede a Deus perdão, se liberta, o Espírito Santo te liberta e você não comete mais esses pecados. Você vai lutando, pedindo a Deus para se libertar, retirar isso de você, e Deus vai te dando força e você vai lutando contra isso. E claro que você não vai procurar, né, um lugar, né, para poder procurar um prostíbulo, por exemplo, certo? Para poder pecar. Não é isso que eu estou aqui te ensinando. Eu estou te ensinando a se arrepender do seu pecado e
seguia Jesus. E Jesus fala que nós temos que negar a nós mesmos, as nossas vontades, os nossos desejos, né? Cada um, né? Ali negar a nós mesmos, né? Cada um tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Porque você é uma pessoa que precisa amar a Cristo e se parecer com Cristo, certo? Dito isso, Romanos 10:9 vai dizer o seguinte: isso serve para qualquer pessoa que estiver no mundo, até na última hora, como o ladrão ali na cruz estava ao lado de Jesus. Paulo vai dizer o seguinte em Romanos 10, versículo 9: se tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, o Espírito Santo, né, pode convencer qualquer pessoa no mundo, né, e falar com ela também através desse versículo, e a pessoa confessar ali o próprio Jesus, certo? Mas o comum da Bíblia, né, que eu quero dizer para vocês, é você que se torna uma nova pessoa, um cristão em Jesus. O normal é você pregar o Evangelho, é você ir até as pessoas. Deus, ele quer que nós façamos isso, de ir pelo mundo inteiro e pregar o Evangelho, porque seria muito fácil. Então eu não vou mais pregar a palavra e fica tudo por conta de Deus. Não, não é isso que eu estou ensinando, mas Jesus, ele quer que você faça isso e ele quer usar a sua vida, seus talentos, seus dons, a sua vida, do jeito que você é, certo? Para poder anunciar a ele, né, em qualquer lugar que você estiver, tá bom? E aonde ele quiser te levar. E vamos caminhando aqui para o final. Jesus é a única solução para mim e para você. Timóteo, né? Paulo vai falar, né? 1 Timóteo, o texto de 1 Timóteo 1,15 vai dizer o seguinte: Paulo deixa registrado, né? O Espírito Santo revela para ele, e ele escreve: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, Paulo se achava o principal dos pecadores. Imagina eu e você. Tanta gente soberba, tanta gente vaidosa, né, que devia dar o exemplo de um cristão, né, e não dá, né? O apóstolo Paulo aqui, né, que foi o apóstolo Paulo, da magnitude que ele foi, né, ele teve coragem de falar isso, né, e graças a Deus por isso, ele veio salvar pecadores, não esses santarrões, que já estão pecando, né, e vão para o inferno, né. Enfim, continuando, né, se continuarem pecando assim, né, claro, né, e não se arrepender, enfim. A história, eu vou explicar isso com mínimos detalhes, com o passar dos estudos. Leitura de João 14,6, Jesus já falou o seguinte, ele falou, né, lá para os discípulos em João 14, Jesus disse-lhe: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Para poder ir para o céu, morar nessa eternidade, certo? Para poder ter o perdão dos seus pecados, né, perdoados por causa do sangue de Jesus, é através de Jesus. Não é através de José, não é através, né, de Antônio, Santo Antônio, né, de santo nenhum, nem da mãe dele. Com todo o respeito da palavra, nós cristãos evangélicos amamos Maria, mas nós sabemos que o único caminho, a verdade e vida foi Jesus, e não há salvação em outra pessoa
a não ser em Jesus. Só em Jesus nós encontramos o caminho, verdade e vida. E a própria mãe dele disse, quando Jesus transformou a água em vinho, ela mesma disse: fazei tudo o que ele vos disser. Claro que eu estou pegando o texto lá daquele milagre, mas olha a cabeça da mãe dele, olha só o entendimento de Maria. Se fazei tudo o que ele vos disser, então eu estou trazendo aqui para você um relato para você de Jesus, que ele mesmo disse que ele é o caminho e a verdade e a vida. Porque os discípulos, os apóstolos, estavam ali discutindo entre eles, né? E um deles fez o questionamento, Jesus respondeu, e eu estou dando aqui a resposta para você. Né? Então, Maria, ela também dá essa palavra, a mãe de Jesus, né? Uma pessoa muito importante, mulher de Deus, sofreu muito, desde quando Jesus nasceu, aceitou o chamado dela, né? Depois que Jesus morreu e ressuscitou. Meu Deus, mulher maravilhosa. Mas o caminho é o Senhor Jesus Cristo, certo? Dito isso, João capítulo 1, verso 1 vai dizer o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, o que a Bíblia está dizendo? Que o Verbo é a palavra é o quê? É Jesus. Jesus é a palavra, certo? Jesus estava com Deus no céu. E Jesus era Deus. E Jesus é Deus. Existe uma doutrina no meio cristão que eu quero dizer para vocês, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Os três, né, têm funções diferentes, certo? Mas os três é Deus. Deus é o Criador do mundo inteiro, certo? Deus, ele é o Pai, e na pessoa de Jesus, ele é o Filho, certo? Que veio ao mundo, que eu estou aqui falando para vocês, que a Bíblia diz para vocês, veio aqui em carne, pregou o Evangelho para a gente, certo? Libertou as pessoas de demônios, certo? Pessoas seguiram a ele, seguem até nos dias de hoje. Jesus fala com a gente também na Bíblia, certo? É a mais importante. E também Jesus fala através do seu Espírito, também, que é tão importante quanto a Bíblia. Jesus também fala além da Bíblia com a gente, né? Para poder nos direcionar e nos conduzir para viver uma vida como ele. Ele que nos convence do pecado, do juízo, da justiça. E ele fala para a gente tudo que a gente precisa. Ele está em nós. Então, o Pai é Deus, o Filho é Jesus, como eu já disse, o Espírito Santo é uma pessoa, né, que Jesus subiu ao céu fisicamente, certo? E depois, no Pentecoste, desceu o Espírito Santo, que está aqui na Terra, representando o próprio Jesus e o próprio Deus, certo? Melhorando para vocês, é o seguinte: você, quando era criança, você deve ter aprendido na escola, certo? Sobre a água gasosa, a água líquida e a água sólida. Então, vamos imaginar aqui. A água líquida é aquela água líquida, a água que a gente bebe, a água que a gente toma banho, certo? A gente lava as panelas que se encontram nos rios, nos mares, certo? Ela é água. A água gasosa, não sei se eu falei errado, mas é a água gasosa, né? Aquela água que já diz, né, que é do gás, certo? Aquela água, né, que é aquela água que ela se encontra em evaporação, certo? Mas ela é água. E a água sólida,
certo? Que é aquela água que você pode fazer a pedra de gelo, certo? Para tomar até um copo de água mais gelado, né? Que é água líquida, certo? E tomar ali a sua grama com gelo. Mas é a água do gelo, é uma água sólida, porque ela foi congelada. Os três é tudo água. Água líquida, água gasosa e a água sólida, a água líquida e a água gasosa. Os três são água, mas tudo é água. Tudo é água, com funções diferentes, como eu falei. E Deus, ele trabalha assim na Bíblia da mesma maneira, certo? Como na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, certo? Agindo assim dessa maneira, certo? E o que Jesus, né, veio fazer aqui nesse mundo? Eu já falei, dar a vida dele por nós. E nós, com os registros da Bíblia, nos inspirarmos a viver a vida dele. Gente, eu quero ser uma pessoa cada dia mais parecida com Jesus. Outro texto que quero ler para vocês, que vale muito a pena, né, o que Jesus veio fazer. 1 Timóteo 2,5, Paulo vai dizer, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É o que a Bíblia diz. Então ele veio para salvar o pecador, reconciliar o homem com Deus, dar a vida eterna, ser único mediador entre Deus e os homens. E a Bíblia não abre mão disso. Deus não abre mão disso e é uma verdade verídica, extrema, e não é possível mudá-la nunca, certo? É o que a Bíblia nos orienta, certo? E a obra redentora de Jesus? A obra redentora de Jesus, a gente vai encontrar lá em Romanos 4:25, você lê aí depois na sua Bíblia, Romanos 4:25, e eu vou ler para você aqui agora 2 Coríntios 4:14, que diz assim: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Isso aqui já não é o versículo da Bíblia, não. Isso aqui é que eu anotei, que eu escrevi aqui pelo computador, para poder falar para vocês. Mas o 2 Coríntios 4:14 é o texto inspirado por Deus. Então, gente, para concluir essa aula, eu vou fazer algumas perguntas e vou dar as respostas. Depois você pensa com carinho e quero te ensinar uma oração no final para entregar a sua vida para Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nosso pastor. Perguntas finais. Você está bem sem Jesus? Se você não tem Jesus, você está perdendo tempo, certo? Você pode ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É triste. E é triste estar afastado de Jesus por toda a eternidade. Isso realmente é um inferno, é um caos. Você está bem sem Jesus? É a pergunta. E a resposta bíblica para você é o seguinte: está lá em Romanos 5:12, parafraseando o texto. Sem Jesus, o ser humano está espiritualmente separado de Deus. Em Cristo há perdão, reconciliação e vida eterna. É isso que o texto quer nos dizer. 2. Por que você precisa de Jesus? Por que você precisa de Jesus Cristo na sua vida? Porque todos pecaram.
Não existe ninguém que nunca pecou. Todas as pessoas, todos, desde Adão e Eva, não existe um homem ou mulher, até todos os santos, né, que você possa imaginar, né, que viveram nessa terra, certo? Que muitos consideram santos. Eles pecaram. Se eles não tivessem a graça de Deus, a graça imerecida de Jesus, certo? Eles não seriam salvos de jeito nenhum. Então, né, quem creu em Jesus e recebeu Jesus, certo? Aí recebe, né, a palavra, recebe o Espírito Santo, Jesus te sela, né, e te dá a vida eterna, e você começa a falar dessa vida eterna, e você recebe, você sente mesmo que você é salvo em Cristo, certo? Continuando a resposta, o pecado gera morte. Romanos 6:23 vai dizer isso, certo? E Romanos 3:23 diz que todos pecaram. E continuando a resposta, só Jesus salva e transforma e liberta e nos purifica e nos faz parecido mais com Ele. Respondendo a segunda pergunta. E por último, para eu poder fazer a oração para te ensinar, para você, quem é Jesus? Para você, quem é Jesus Cristo? É apenas uma pessoa, uma figura histórica, uma pessoa iluminada, uma pessoa muito sábia? Se for isso para você, é uma pena. Mas se Jesus é seu Senhor, Salvador, pastor, guia, quer guiar a sua vida, e você quer entregar a sua vida ao controle do Senhor Jesus, receber Ele no seu coração, né? E você entender que Ele é o único caminho, a verdade e a vida, né? E que dá essa vida eterna, essa passagem nossa daqui para o céu, no dia que Ele vier nos buscar. Quando Cristo voltar, nós vamos ser ressuscitados e encontraremos com Ele no céu, se Cristo voltar nos próximos anos, certo? Ou, quando você partir daqui para melhor, você está lá na presença de Jesus, no céu, e não viver nesse mundo mais louco que nós vivemos, né? E viver pela eternidade num lugar maravilhoso, porque Cristo vai estar lá. Eu quero te convidar a fazer essa oração, e você que está aprendendo aí os primeiros passos, você fazer essa aula com outras pessoas e ensinar essas verdades bíblicas, que são verdades máximas, verdades que não podem ser mudadas de jeito nenhum. Eu quero te ensinar essa oração para a gente encerrar. Eu quero falar com você, palavra por palavra, para você fazer aí com as pessoas que você estiver discipulando. Você vai falar comigo assim, de olhos fechados ou de olhos abertos, também sem problema nenhum, tá bom? Você fala assim: Senhor Deus, hoje compreendi e aceitei Jesus Cristo, e aceito Jesus Cristo no meu coração, na minha vida, e entendi que Ele foi para a cruz do Calvário, morreu por mim, e através do seu sangue purificou todos os meus pecados e me deu a libertação ali dos meus pecados, me deu ali a vida eterna. E quando eu morrer, me deixe entrar na presença do meu Deus, do Senhor, porque o Senhor, eu o aceitei e quero o Senhor a cada dia mais na minha vida. Quero conhecer
mais a cada dia o Senhor. Muito obrigado por tudo. Eu aceitei hoje mesmo Cristo no meu coração, na minha vida, na minha mente. E quero Jesus hoje e todos os dias da minha vida. É no nome de Jesus. Amém. Pessoal, e assim você falando, né? E a Bíblia já vai dizer, Paulo vai dizer que você invoca o nome do Senhor Jesus, né? Do Senhor Deus, e você será salvo, né? Enfim, e que essa palavra possa entrar no seu coração, esse estudo, tá? Um estudo para você conhecer mais a palavra, pegar aí a raiz do que a Bíblia quer nos ensinar. Esse estudo é importantíssimo. Esse é o primeiro estudo de 2026 que eu estou fazendo com vocês. Eu quero fazer uma série de estudos, tá bom, com vocês nesse início. Quero fazer 12 estudos, 12 ou 13, depois eu vou ver ali, para abençoar a sua vida, e depois nós vamos entrar numa nova série de estudos para você, através desses estudos, discipular outras pessoas. Beijo no coração de vocês. Muito obrigado, né? Já estamos aí com 1h21, mas era isso que eu queria dizer para vocês. Tem muita coisa para poder ensinar. São muitas coisas que precisam ser ditas, mas o que eu queria falar hoje, Deus colocou no meu coração, é isso aí. Deus abençoe a todos.